O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do livro do Gênesis, que continua com o relato do pecado, do primeiro pecado. Estamos no capítulo 3, no versículo 9 do livro do Gênesis. E diz então que quando os nossos pais, os nossos primeiros pais, depois que eles pecaram, e quando eles ouviram os passos de Deus no jardim, isto é, quando eles perceberam que Deus estava se aproximando deles, diz que eles correm e se escondem. A primeira consequência do pecado na nossa alma é o medo de Deus. Então, o Senhor chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Essa realidade, meus santos, ela se repete nas nossas almas, isto é, existe no coração de todo crente, existe no coração de todo aquele que crê, de todo católico, um medo de Deus. E isso, meus santos, é por causa da presença do pecado nas nossas vidas. Isto é, um medo da vontade de Deus, um medo de se entregar totalmente a Deus, um medo de se decepcionar, se apostar todas as suas fichas em Deus. Diz o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, 1 João, capítulo 4, versículo 18, o amor afasta todo medo. Isto é, quando o amor de Deus está presente no coração, quando nós cremos profundamente no amor de Deus, e aqui, meus santos, não é simplesmente uma ciência, não é simplesmente um assentimento mental,
um assentimento puramente humano, isto é, o padre está dizendo que Deus me ama, então eu acredito. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e eu acredito. Sim, isso aqui já é um primeiro passo, mas você precisa acreditar como os santos acreditaram. Isto é, de alguma maneira, e eu não estou aqui falando de experiência, de sentimento, mas de alguma maneira você tem que fazer a experiência do amor de Deus, de modo que esta experiência do amor de Deus, esta fé profunda no amor de Deus, afaste da sua vida todo medo, ao ponto de você dizer: eu quero o que Deus quer, como Deus quiser, quando Deus quiser, porque a vontade de Deus é sempre a melhor, mesmo que não se me apresente como tal, mesmo que a vontade de Deus se apresente como algo sensivelmente desagradável, mas a vontade de Deus é sempre a melhor, porque Deus é amor, porque Deus me ama. Eu creio no amor de Deus. Aqui no relato do primeiro pecado do homem, nós vemos que, embora o homem ele precise arcar com as consequências do seu pecado, fazendo penitência, o homem com o trabalho duro na terra, a mulher com as dores no parto, mas diz que imediatamente o pecado, Deus já anuncia, já faz o primeiro anúncio da salvação. No versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois daquela situação do acontecimento do pecado, Deus olha para a serpente e diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E os padres da igreja e a igreja sempre leram neste versículo 15 o chamado proto-evangelho, isto é, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio da vinda do Messias. A mulher, que aqui representa a igreja e a Virgem Maria, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá, te esmagará a cabeça, e tu apenas lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós vemos a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, que não obstante o pecado do homem, Deus se manifesta amoroso, misericordioso. Deus se manifesta compassivo. Diz que logo depois, no versículo 21, o Senhor Deus fez para Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Até então eles estavam cobertos com folhas de figueira, que eles mesmos tinham feito para si. Mas Deus não, Deus faz para eles uma túnica de pele, algo mais durável, algo mais digno. Deus não os abandona, Deus não vira as costas para eles, mesmo eles merecendo tal atitude. Se nós olharmos no Evangelho de hoje, São Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, nós vemos que Jesus, que é a manifestação visível do Deus invisível, Jesus, que é a manifestação do Pai, quem me vê, vê o Pai. Então quem vê a compaixão de Jesus, vê a compaixão do Pai, vê a compaixão de Deus. Então diz aqui que Jesus, diante daquela multidão faminta, Jesus diz: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tenho que comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Então aqui nós vemos o que? A preocupação de Jesus. Eles não têm o que comer. E Jesus então, misericordiosamente, realiza o milagre da multiplicação dos pães,
que é figura do verdadeiro pão com o qual Ele quer nos alimentar, o seu corpo, sangue, alma e divindade, mas Jesus ali os alimenta. Por quê? Porque Jesus se compadece da necessidade deles. Por que, meus santos, eu estou apresentando essas, tanto na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, como no Evangelho de São Marcos, eu estou aqui apresentando o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, porque nós precisamos crer profundamente que Deus me ama e Deus quer o melhor para mim, porque, repito, constantemente nós somos tentados a pensar, mas o que Deus quer, a vontade de Deus é muito dura, a vontade de Deus é muito exagerada, bem que Deus poderia querer diferente. Não, Deus não pode querer diferente, porque aquilo que Ele quer é o meu bem, é o meu melhor. A sua vontade para com a minha vida é sempre a melhor. Então, dizer que Deus poderia querer diferente é dizer que Deus, bem que poderia ser menos bom comigo, bem que Deus poderia me amar menos. Mas Deus é amor e a vontade de Deus é sempre bondosa. Então, meus irmãos, hoje, quem sabe, né, seria algo muito frutuoso de você reservar um tempinho no seu dia, ou ainda hoje pela manhã, quem sabe para os que estão aqui presentes, logo após a comunhão, para aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, logo depois da comunhão espiritual, de você se recolher e você fazer uma oração de louvor a Deus pela vontade dEle na sua vida, e dizendo: Senhor, eu nem sempre eu compreendo os teus quereres na minha vida, eu nem sempre compreendo as permissões que tu dás para a minha vida, eu nem sempre compreendo a tua maneira de agir na minha vida, mas eu quero dizer, Senhor, que eu te louvo por cada permissão, vontade e querer, porque eu creio, Senhor, embora às vezes os meus afetos queiram me dizer o contrário, mas eu, na minha inteligência iluminada pela graça, eu digo: eu creio, Senhor, que tu és amor, que tu estás cuidando de mim e que a tua vontade é sempre a melhor. Concede-me a graça de não fugir da tua presença, concede-me a graça de não fugir da oração, concede-me a graça de não me afastar da igreja, concede-me a graça de não fugir da confissão e, consequentemente, da comunhão. Concede-me a graça de ir sempre ao teu encontro, mesmo quando a minha consciência me acusar dos meus pecados. Eu vou me aproximar, eu vou buscar a tua presença no sacerdote para confessar os meus pecados, porque eu creio que tu me amas e que tu queres a minha amizade mais do que eu quero a tua, e de que eu que de ti necessito e que a ti deveria desejar muito mais, não obstante isso, tu que de mim não necessitas, de mim queres precisar, porque me amas. Então nós precisamos crescer cada vez mais na fé, no amor de Deus, porque isso se manifestará na nossa resposta de amor. Quando nós experimentarmos, quando nós fizermos essa experiência cada vez mais profunda, e aqui repito, eu não estou falando de arrepio, é uma realidade que você precisa fazer a experiência para saber que, embora em algumas ocasiões passe pelos sentidos, é muito mais profunda do que simplesmente uma experiência sensível, de você se saber amado por Deus, de você saber que Deus esteve disposto e está disposto, entendamos aqui, a derramar até a última gota do seu sangue para a minha salvação.
Deus está disposto a se empenhar, a labutar por mim dia e noite, já que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Então ele está disposto a batalhar, a labutar por mim 24 horas por dia, pela minha salvação, todos os dias do ano, nunca me virando as costas. Ora, quando essa realidade se fizer cada vez mais profunda no meu coração, nós experimentaremos, nós teremos a necessidade de amar de volta, e nós iremos como que chorar. Eu sempre me confundo se é São Francisco ou São João da Cruz, que chorava dizendo: o amor não é amado, o amor não é amado. São Francisco, olha aqui, ajuda dos universitários, São Francisco. Então, o amor, mas São João da Cruz poderia ter dito isso também, sem sombra de dúvida. Todo santo, entende, que experimenta o amor de Deus, que crê profundamente no amor de Deus, ele sofre em ver que o amor não é amado como deveria. Então eu quero amar de volta, e a primeira expressão do meu amor de volta a Deus é a oração, que quando eu me ponho em oração, de alguma maneira eu respondo ao amor de Deus, e aí Deus se derrama com aquela minha pequena e primeira abertura na oração. Deus se derrama em mais amor, e aquele derramamento do amor de Deus vai provocar em mim uma abertura maior à sua graça, e eu vou me abrir mais ainda e me voltar mais ainda ao amor de Deus, e isso vai pouco a pouco construindo em mim o Cristo, me cristificando, me tornando cada vez mais semelhante a Jesus, e construindo no meu peito um coração cada vez mais semelhante ao de Jesus. Hoje, meus santos, é o dia da morte de Lúcia, vidente de Fátima. Ela não é santa, né? Mas de alguma maneira, neste sábado, nos recorda o evento de Fátima. E Nossa Senhora, quando apareceu para aquelas 3 crianças, Nossa Senhora perguntou se eles oferecer-vos-eis a Deus e suportareis todos os sofrimentos que Ele vos enviar. Imagine, que proposta de Deus. Deus, por meio de Nossa Senhora, pergunta: vocês estão dispostos a se oferecer a Deus e a suportar todos os sofrimentos que Deus enviar, em expiação de todos os pecados daqueles que o ofendem, e pela conversão de todos os pecadores? E isso que deveria causar um medo tremendo naquelas crianças. Aquelas crianças dizem: queremos. Se Deus está pedindo a mim esta entrega, este sacrifício, este oferecimento, é o melhor para mim também. E sem dúvida, Jesus queria configurar aquelas crianças de tal maneira a eles, de modo que, quando nós olhássemos para aquelas crianças, víssemos Jesus, e não apenas aquelas crianças. É aquilo que Santa Teresinha pediu, né? Para estar tão configurada a Cristo, de modo que a vontade de Cristo fosse a dela e a dela fosse de Cristo. Então, quando Nossa Senhora faz aquela proposta, ela diz: sim, sim, nós iremos nos oferecer, e nós iremos aceitar todo o pela conversão dos pecadores, pela conversão do mundo inteiro. E diz que Nossa Senhora abre as mãos e uma luz imensa as invade, a graça de Deus as invade. Percebe aqui, meus santos, que no coração daquelas crianças não existia o medo da vontade de Deus, porque existia amor. Quando você então olha para o seu coração e vê que existe tanto medo para a vontade de Deus, é porque existe pouco amor. Peça a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé no teu amor.
Aumentai, Senhor, por misericórdia, a graça do amor no meu coração, para que eu queira te amar de volta cada vez mais. E enquanto, Senhor, eu estiver assim, capenga, enquanto eu ainda não for perfeito no amor, enquanto eu estiver assim, tão longe daquele que o Senhor sonhou que eu fosse, eu te peço a graça da perseverança na oração, para que eu continue buscando, para que eu continue pedindo, para que eu não desanime, para que eu não olhe para mim e veja que eu amo tão pouco a Deus, e tenho tantas vezes medo da vontade de Deus para a minha vida, que isso não faça com que eu me escandalize com mim mesmo, e que isso não faça com que eu desanime comigo mesmo, e deixe de suplicar. Não, que eu seja perseverante na súplica. Termino, meus santos, a homilia de hoje com uma oração de Santo Agostinho, que pede exatamente isso. Ele diz assim: Senhor, consolai o coração deste teu servo, porque é para ti que eu elevo a minha alma, porque tu és clemente e bom. Então ele vai elevar o coração dele, então ele vai rezar a Deus, crendo que Deus é clemente e bom. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então ele crê nisso, ele vai elevar o seu coração a Deus. E ele diz: Senhor, vós suportais as minhas misérias, e apesar de tudo, esperais de mim que eu vos rogue, a fim de que me aperfeiçoeis. O Senhor suporta a minha ingratidão, a minha pequenez, a minha miséria, e apesar disso, o Senhor quer que eu peça a graça, para que o Senhor me aperfeiçoe. Apesar disso, o Senhor quer que eu vos peça a graça, para que o Senhor me conceda esta graça. Então Deus se alegra quando nós nos voltamos para Ele. Continua Santo Agostinho: e quando vos rogo, de bom grado recebeis minha oração e me atendeis. Quando nós pedimos algo para a nossa salvação, que concorra para a nossa salvação, Deus sempre acolhe aquela prece. Consolai, Senhor, consolai o coração deste vosso servo, porque é a vós que eu elevo a minha alma. Ele repete então: eu estou rezando, Senhor, a vós. E de que modo eu rezei? Como pude, conforme as forças que me destes, e como consegui mantê-la. Isto é, muitos aqui não têm uma oração adequada. Muitos aqui não sabem rezar direito. Muitos que acompanham pelas redes sociais têm uma dificuldade imensa de se manter em oração. E o que é que Santo Agostinho está dizendo? Eu nem sempre rezo direito, mas eu sempre rezo como posso, e sempre me mantenho em oração conforme a força que Deus me concede. E Deus não nos vira as costas. A pior oração é aquela que não é feita. Então faça, suplique, se coloque na presença de Deus. Não fique pensando: mas eu não sei rezar como os santos. De verdade, você não sabe rezar como os santos, mas se coloque diante de Deus, sabendo que Deus está mais pronto para ouvir do que você para rezar. Então continua Santo Agostinho: Senhor, vós sois manso e humilde. Manso porque me suportais, por causa de minha fraqueza, minha tendência em dissipar-me. Imagine as nossas orações tão dissipadas, mas Deus é manso, e Ele me suporta, porque Ele me ama, e Ele fica atento para aquelas nossas orações tão dissipadas. Por causa de minha fraqueza, de minha tendência em dissipar-me, curai-me e terei estabilidade, dai-me forças e ficarei firme. Enquanto, porém, não me concederdes tudo isso, suportai-me, porque sois bom
e clemente. Meus irmãos, que nós hoje nos coloquemos em oração e supliquemos perseverantemente que Deus tire do nosso coração todo o medo de abraçá-lo e abraçar a sua vontade, para que nós corramos cada vez mais para a sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.